Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aí para mais uma semana de aulas e começamos aqui com esta aula do curso de Sociologia do segundo ano, cujo tema é Sociedades Urbano-Industriais. Bom, vai dar a impressão que essa aula ela tem mais cara de geografia do que sociologia, né? Talvez sim, mas nós vamos, dar uma ênfase, óbvio, no lado sociológico, das sociedades urbano-industriais. Falar um pouquinho sobre as mudanças na sociabilidade que se deu ao longo do tempo, quais são qual o perfil que nós temos atualmente das sociedades urbano-industriais, tá certo? Então eu começo a nossa aula usando uma imagem, um jogo de imagens de como, o espaço geográfico ele é transformado ao longo do tempo. Então nós temos aí na primeira imagem, um espaço com poucas alterações ou nenhuma alteração. Depois, a construção de uma linha ferroviária, linha de força, as primeiras casas, e aí depois, um processo de urbanização, da cidade despontando, dentro do que um dia foi uma área rural, certo? E aí na última imagem, a imagem completamente, diz respeito a um espaço urbano. Então a gente tem que sempre se lembrar disso, as cidades, elas são fruto de uma construção histórica feita por pessoas. Então as cidades dizem muito a respeito das sociedades, do perfil das sociedades, que tipo de sociedade. Então, pela própria fisionomia da cidade, nós conseguimos, perceber elementos importantes de uma certa sociedade, tá? Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai trabalhar, nessa aula da apostila 5 de Sociologia. Muito bem, então das aldeias às cidades globais. Então a sociabilidade ela já esteve, restrita a aldeias, a grupos de pessoas no campo, e aí conforme um certo grupo de pessoas vão desenvolvendo algumas atividades, vão gerando riqueza, a partir dessa riqueza tem-se a evolução, de uma sociedade, a ponto dela sair de um espaço rural para um espaço urbano ou transformando esse espaço rural em um núcleo urbano. Então, eu retirei aí um trechinho da apostila, do comecinho da apostila, que é bem interessante, Então, aglomerações humanas, então, ou seja, pessoas unidas, uma condição básica para a sociabilidade, estenderam-se das aldeias para os núcleos urbanos, E como eu disse, essa evolução, esse crescimento, ela tem muita relação com um tipo de economia e as relações de trabalho. Então, conforme tem-se, esse aumento de atividades, de geração de riqueza, de atração de pessoas, mais esse espaço vai passando por transformações e, certos espaços produtores de riqueza sempre vão atrair pessoas, Então, a movimentação de pessoas que a gente chama de migração na geografia diz respeito a isso, Diz respeito à busca de oportunidades em determinados lugares. Então, isso começou lá na história, quando grupos viviam em tribos, aí das tribos
né? As famílias, as tribos começam a se juntar em clãs, e aí cada vez mais, né, vai aumentando as sociedades, dependendo do grau de importância econômica, né, começam-se as trocas, e aí, né, tem-se a produção do espaço, a transformação do espaço. E aí nós vamos ver que as cidades lá na antiguidade, elas surgiram a partir de pontos de comércio, né? Então eram lugares que atraíam pessoas de vários lugares do entorno para trocar produtos. E assim, né, a partir dessas relações, foi necessário desenvolver regras, desenvolver uma estrutura política de organização, né, até, né, passando por muito tempo, até chegarmos hoje com cidades cada vez mais complexas, tá? Então, a gente tem que entender isso, né? Há um desenvolvimento histórico das cidades, né? Uma transformação da sociabilidade, né? E sempre as cidades apresentando, né, novas organizações de poder, né, muito mais dinâmicas, muito mais estruturadas que algumas antigas. Não que algumas cidades da antiguidade não tivessem organização, né? Longe disso. Como a gente sabe, algumas cidades antigas eram muito organizadas, como Roma, né? A ideia de todos os caminhos levar a Roma. Então, Roma é um belo exemplo, né, de cidade cosmopolita, né? Uma cidade que se preocupava em ter uma conexão com todo o mundo, né? Pelo menos o mundo que ela tinha contato. Então, eu coloco para vocês nesse slide, né, uma espécie de trajetória da cidade, né? A partir da polis, que era uma cidade-estado, uma cidade-país, em que as pessoas tinham uma extrema identidade com aquela cidade, com os valores predominantes naquela cidade. Era uma cidade seletiva, então, né, lembre-se da história dos espartanos, dos atenienses, né? Existia apenas uma certa camada social que tinha cidadania ou importância política. Então, não existia dentro dessas duas cidades a ideia de universalizar direitos, né? No caso do Império Romano, nós temos uma evolução. Então, evolução em que sentido? Roma chegou a um momento de universalizar direitos. Então, com o êxito de Caracalla, né? Então, Roma tinha esse potencial imperial, esse potencial de se abrir para o mundo, né? De receber pessoas, de várias pessoas do mundo. Quando você se depara com os imperadores romanos, vocês podem constatar que vários deles eram oriundos de outros lugares da Europa, lugares da Ásia, lugares da África. Então Roma teve essa pretensão universal, né? Tivemos uma evolução com a cidade medieval, né? A partir das chamadas invasões bárbaras, né? Do declínio do Império Romano Ocidental, algumas cidades se esvaziando completamente, muito por conta de uma insegurança, né, durante muito tempo. Isso só vai mudar com a abertura que vai se dar com as cruzadas, né? Então as cruzadas, elas abrem esse mundo medieval europeu, né, possibilitam que as trocas recomecem, que os contatos com outras sociedades acontecem, né? Então faz novamente ressurgir a ideia de cidade. A cidade industrial seria aquela cidade, né, a moda inglesa, em que os servos do campo, né, foram desobrigados de continuidade dessa relação, foram expulsos do campo, né, a partir daquela ideia do cercamento, as pessoas indo para a cidade, né, como uma única alternativa para trabalhar nas nascentes indústrias europeias, né? Então vai ter toda uma mudança,
né, de dinâmica de vida, né, a mudança que vai implementar cada vez mais o relógio. Então, tem-se a substituição de uma dinâmica de vida a partir de uma ordem natural para uma ordem, né, cronometrada, de ter que entrar tal hora, sair tal hora, né? Então a cidade industrial, ela recebeu muitas pessoas de uma hora para outra, ela não se projetou para isso, ela apresentou inúmeros problemas que só foram corrigidos no caso europeu muito tempo depois, né? A partir do despontar da cidade moderna, né? E das cidades modernas europeias globais. Então sempre, né, as evoluções e as involuções, elas vão acontecer por fatores exógenos ou endógenos. Então vamos imaginar, né, como estávamos citando, a Revolução Industrial. Ela representa, né, um desenvolvimento técnico e tecnológico. Isso se dá dentro da Inglaterra. Então é uma mudança, né, endógena, uma mudança que acontece dentro da Inglaterra. E aí esse modelo vai ser exportado para toda a Europa. Então alguns países vão começar a praticar a mesma revolução. Então, sendo por questões exógenas ou endógenas, nós vamos ter mudanças nas sociedades, nas cidades e, respectivamente, nas sociedades e cidades, né? Meio confuso, mas é isso. Muito bem. Então, a sociologia, ela nasce com a cidade industrial, né? Como eu disse, ela vai explodir populacionalmente. Então, as pessoas, né, elas vão ter uma dificuldade de constituição de nova rotina. Então, a rotina no campo era de uma forma, as relações sociais no campo se davam de uma forma, enquanto que nas cidades, né, as relações se dão de outra forma. Então, deixa de existir aquela vida de trabalho na terra para um trabalho nas fábricas, né? Antes levantava-se com o sol, parava-se de trabalhar com a chuva, com a neve, com a noite. Agora independe, né? Agora nós temos uma situação, né, das pessoas dentro de fábricas, né, trabalhando muitas horas por dia, né? E aí a gente se lembra da primeira revolução industrial, quando existia um grande exército de reserva de pessoas. Então, isso fazia com que os salários fossem bastante baixos, né? Muitos problemas, muitas tensões dentro dessa relação que está se estabelecendo entre operários e empresários, ou como ou como o marxismo usa, né? Os burgueses. Então, por conta dessa exploração, por conta de condições ruins de vida, né, vamos nos lembrar que os bairros operários não tinham saneamento, não tinham asfaltamento, pavimentação, né, eram bairros paupérrimos, com condições insalubres de vida. Então, isso, né, essas duas coisas associadas, geraram muitas revoltas ou focos de revoltas na Europa no século XIX. Então, um ano, talvez 2 anos aí, bastante ilustrativos disso, 1848, na chamada Primavera dos Povos, onde focos revolucionários surgiram em vários lugares da Europa, né, e também aqui no Brasil por influência disso. Em 1870-71, quando acontece a Comuna de Paris, né? Então, esses focos de tensão, essas lutas por melhores direitos, melhores condições de vida, né, geraram grandes revoltas, principalmente a Comuna de Paris, que teve que ser reprimida com forças armadas, né? Não só da França, mas da Alemanha também contribuindo para isso, né? Como nós tivemos na famosa Comuna de Paris. Então, as barricadas, né? Antes Paris, né, a parte velha de Paris se fazia notar sobretudo pelas vielas, as ruas bem estreitas,
e isso facilitava o amotinamento, facilitava a formação de barricadas, como aconteceram no século XVIII e XIX, né? Então a ação das forças de ordem eram dificultadas por essas ruas estreitas, né? E isso foi levado em consideração posteriormente à Comuna de Paris, quando acontece o processo de haussmannização da cidade de Paris. Haussmannização vem do engenheiro urbanista Haussmann, né, que ficou responsável por um novo projeto urbanístico da França. Então, pelo menos principalmente dessa parte central, né? Então, esse projeto foi uma espécie de modernização, trouxe uma nova paisagem para a cidade, né, muito mais moderna, muito mais progressista, né, no sentido de desenvolvimento, assim, de tecnologia, né, mas, né, as ruas abertas tiveram essa intenção de atacar, né, eventuais focos de revolta de pessoas, né? Então isso é bem interessante de chamar a atenção, né? E a cidade, a partir do desenvolvimento capitalista, ela vai crescendo, né? As principais cidades, as principais metrópoles, vão despontando metrópoles, né? Que vão influenciando cidades vizinhas, formando regiões metropolitanas. Depois vão duas metrópoles com duas regiões metropolitanas vão crescendo, vão se tocando, vão surgindo megalópolis, e quando a gente vê, nós temos gigantescas manchas urbanas, né? Gigantescas cidades. E aí essa modernidade, né? De uma dinâmica de vida intensa, rápida, né? Barulhenta. Então isso representa uma megalópole, né? Metrópolis, megalópolis. E essa imagem que eu trago para vocês é uma imagem do Rio de Janeiro, né? É uma imagem de uma metrópole grande, né, que tem o seu lado rico e tem o seu lado pobre. Então, as metrópoles dos países subdesenvolvidos apresentam, né, esses espaços contraditórios. Então, nós temos riqueza e pobreza caminhando juntas, né? Desenvolvimento e atraso caminhando juntas, né? Então, sem um projeto, né, urbanístico que possa, né, erradicar essas áreas, né, ou trazer condições melhores de vida para esses lugares. Então, a gente vê isso muito em geografia, né? Essas cidades grandes, elas cresceram de forma muito rápida, atraíram muitas pessoas, e isso fez com que elas crescessem de forma desordenada. Então, isso acarreta ou traz como consequência, né, problemas para determinadas camadas da sociedade, né, que vivem nessas metrópoles com espaços contraditórios. Né? Elas vão ter muito mais dificuldade de ir ao trabalho, de chegar aos lugares, de ir à escola, ou também, né, vão ter problemas na questão dos serviços. Né? Então essas sociedades novas urbanos industriais, né, apresentam isso. Apesar de que a gente sabe que, né, no século XXI, principalmente, tem tido uma tendência nas metrópoles, né, nas grandes metrópoles, de a terciarização da economia, né? Então as indústrias, né, já quase inexistem ou deixaram de existir da forma que existiam antigamente nesses grandes centros urbanos, né? Elas estão indo para lugares, né, do interior, no caso do Brasil, né, ou no caso pensando a industrialização mundial, bastante nessas novas cidades asiáticas. Então isso também é uma mudança que está afetando a qualidade do emprego e da renda das pessoas. Né? Os serviços, os trabalhos no setor terciário não pagam tão bem quanto pagam, né, os serviços do setor secundário. Separo para vocês aqui um excerto da página 142 que diz: o
O crescimento da vida nas cidades impactou o modo de vida das pessoas. Diferentes costumes, religiosidade, variadas formas de sociabilidade, criminalidade, organização espacial, econômica e política. Então, é aquilo que eu disse, o perfil da cidade vai trazer, certas consequências para a sua sociedade. Então, é uma relação muito direta. Então, imagine o que é você viver, por exemplo, em São Paulo, e imagine o que é você viver numa Amsterdã. Então, uma cidade, com uma organização espacial bastante interessante e uma cidade como São Paulo que apresenta inúmeros problemas, certo? Oportunidades existem, mas também apresentam inúmeros problemas. E aí, a pessoa vai ter que saber lidar com todos esses problemas do seu dia a dia. Trânsito, poluição, insegurança, uma longa distância entre moradia e trabalho, enfim, uma coisa bastante complicada. A apostila aborda um urbanista francês chamado Le Corbusier, e ele vai, dentro dos seus escritos, primar por 4 transformações no meio social. Então, para uma pessoa, do poder público, para um político, para um administrador de cidades, segundo Corbusier, a cidade tem 4 funções fundamentais. Então, todos os políticos deveriam levar em consideração, essas 4 funções, que é habitar, moradia, certo? Então, a moradia é uma questão fundamental. Trabalho, cultivar corpo e espírito, ou seja, as pessoas elas não devem só trabalhar, pensar em trabalho, mas a cidade tem que oferecer para as pessoas, uma possibilidade delas, cultivarem o corpo, fazerem exercícios, esportes, circulação, como que as pessoas vão poder chegar nos lugares. Então, a gente sabe que no mundo desenvolvido, a função da circulação ela é muito mais dinâmica e eficiente, enquanto que no mundo subdesenvolvido, as pessoas enfrentam, esse dilema que é poder chegar ao trabalho. E aí sempre naquela coisa, a boa parte das pessoas tem que ir ao seu trabalho, ir por longas distâncias, atravessar por vários meios de transporte para poder chegar até o trabalho, ok? Então, habitar, trabalhar, cultivar corpo e espírito e circular são funções, que o poder público, as prefeituras, os administradores públicos têm que levar em consideração para trazer melhorias na qualidade de vida das pessoas, tá? A apostila cita um exemplo de revitalização urbanística, a nazista. Então, essa revitalização urbanística, ela vai ser dual, Ela vai trazer um lado muito moderno e progressista, de eficiência urbanística, mas restritiva, cheia de exclusão social. Então nós vamos ter uma higienização, nós vamos ter a construção de lugares sensacionais, que é dentro da Alemanha nazista, mas a remoção de certas pessoas, de grupos de pessoas, como judeus, ciganos, deficientes, e aí essas pessoas sendo conduzidas para esses campos, guetos e campos, tudo com uma função de higienização, como a gente estuda bastante no nazismo. Então, veja, de um lado os guetos,
e de outro, a ideia da Nova Berlim, né, que seria uma cidade de concreto, mármore, com um olhar lá para a Grécia e Roma, né? Concluindo a nossa aula, pensando as mudanças atuais no espaço urbano e sociabilidade, né, nós temos que a cidade ultimamente, isso não é uma tendência só do Brasil, mas do mundo todo, por conta dos problemas, né, urbanos, ambientais ou a questão mesmo de segurança, certas classes, né, principalmente a classe média alta e a classe alta, elas estão voluntariamente se fechando em novos guetos. Só que ao contrário da questão nazista, né? Lá no nazismo, o governo nazista colocou os indesejados nos guetos, nesses lugares fechados, enquanto que aqui, né, são as classes mais, né, endinheiradas, poderosas, que voluntariamente têm se fechado em condomínios fechados, né? Tem optado por uma busca, por uma vida enclausurada dentro desses condomínios. Então, do ponto de vista urbanístico, é uma revolução o que está acontecendo, porque a cidade sempre teve essa função de ponto de encontro, de lugar livre que pudesse, né, fazer com que as pessoas se encontrassem, trocassem coisas, né? Na Idade Média mesmo existe uma expressão que aquelas pessoas que conseguiam romper as relações servis e ir para a cidade, existia uma expressão mais ou menos assim: o ar da cidade liberta. Então nós estamos, né, indo na direção contrária, com, né, pessoas se fechando dentro de muros altos, com arame farpado, com câmeras, né? Então nós temos espaços descontínuos dentro de certas sociedades, né? E isso, como eu disse, é uma tendência global, porque ela acontece no mundo todo. Então, essa sociedade urbana global, né, vive nessa era da instantaneidade, da velocidade, da mudança constante, de uma espécie de uniformização do espaço. Então, se você ir para uma capital, né, num país europeu, ou na América do Norte, né, ou na Ásia, os espaços vão se parecer muito, né? Principalmente quando envolvem marcas, né? Existe uma espécie de padronização do espaço mundial. E no caso dos países, né, subdesenvolvidos, muitos espaços contraditórios, né? Como a gente comentou aí ao longo da aula. Então, esses espaços contraditórios, né, em que de um lado temos, né, áreas limpas, organizadas, né, com boa moradia, e de outro, né, muita poluição, muito desarranjo, ausência de áreas verdes, né? Então é preciso que as pessoas vivam dentro de certos espaços que ofereçam a elas, né, uma harmonia, que ofereçam, né, possibilidades de diminuição do estresse do dia a dia, né, que seriam os parques, né, as áreas verdes, os lagos, etc. e tal. Ok? Então concluo essa aula com uma imagem bem famosa, né, que é essa imagem lá do Morumbi, Paraisópolis, né, um condomínio fechado, todo equipado, piscinas, quadras, um muro dividindo e a favela aqui do lado. E aqui uma imagem de um condomínio fechado, né? Então, as pessoas enclausuradas, aqui as ruas, né, vão estar abertas, não existem muros entre uma casa e outra, enfim, né? Uma situação que para uns é bom, para outros, né, nem todo mundo tem acesso a viver nesse estilo de vida.
Ok? Então é mais ou menos isso que eu tinha para vocês hoje. Agradeço a atenção, um abração, até mais.